Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque, estou aqui para os comentários da lição desta semana, lição de número 7, revista da Escola Bíblica Dominical da CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2021. O assunto da lição é Deus que dá o crescimento. Nós estamos estudando a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos falar sobre a controvérsia dos irmãos em Corinto que estava exaltando pessoas. E Paulo, quando sabe disso, faz questão de dizer que nem Paulo, nem Apolo era importante nesse processo. Apesar de que eles haviam plantado e regado, mas era Deus quem dava o crescimento daquela obra. Lembrando que o ebdenfoco.com tem uma série de conteúdos gratuitos para você, tanto para a classe de adultos quanto para a classe de jovens. São eles aulas em vídeo, aula em áudio e subsídios em PDF. Se você está assistindo o vídeo no YouTube, você quer parar, quer evitar com tantos comerciais, com tantas propagandas, então você acessa www.ebdenfoco.com e você então poderá assistir aula em vídeo, aula em áudio e ter acesso aos subsídios em PDF pela plataforma do ebdenfoco.com. Lembrando também que o ebdenfoco.com tem o conteúdo prêmio para a revista tanto de adultos quanto de jovens. O conteúdo prêmio é um conteúdo para assinantes. Se você já é assinante do ebdenfoco.com, você já tem aí o acesso livre aos slides em PowerPoint, ao curso baseado no tema da revista e aos estudos em PDF. Se você ainda não é assinante do ebdenfoco.com, acesse www.ebdenfoco.com e se torne assinante e tenha acesso a todo esse rico conteúdo para subsidiar você na sua escola bíblica dominical. Lembrando também que o ebdenfoco.com oferece para você subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Isso mesmo, você salva aí no seu telefone o contato 094, não esqueça do DDD 094 98409 2869. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome para o ebdenfoco.com e você estará recebendo subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Muito bem, vamos então para o nosso comentário. Nosso texto do dia, 1 Coríntios 3 e 6. O apóstolo escreve dizendo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo respondendo aos irmãos. Os irmãos estão ali nesse conflito sobre importância de quem faz a obra, E Paulo está fazendo questão de dizer que todos os cristãos têm a sua importância no reino, todos, mas nenhum deles é mais importante do que Deus. Todos têm a sua parcela de responsabilidade, mas é Deus quem faz a obra realmente crescer. Nossa síntese diz: nós podemos plantar a melhor semente, adubar, limpar e podar, mas somente Deus é que dá o crescimento à plantação. Nós não podemos querer fazer a obra crescer. Nós temos que dar o melhor de nós, nós temos que sempre nos dedicar, mas nós temos que ter consciência de que quem faz a obra crescer é Deus e não nós. Quando nós tentarmos fazer a obra crescer, nós iremos fazer uma obra nossa e não a de Deus. Nossa introdução. Nesta lição, veremos que Paulo usa uma ilustração a respeito de uma plantação para falar das suas contribuições e as de Apolo para com a igreja de Corinto. O apóstolo afirma que foi ele que plantou a semente das boas novas nos corações dos coríntios. Ele foi o pioneiro, isso mesmo, Foi Paulo
quem fundou a igreja. Foi ele quem chegou ali naquela cidade, né? E ali ele encontrou Áquila e Priscila, teve o apoio, e ele teve apoio destes para iniciar a obra do Senhor ali em Corinto. Apolo já veio depois, né? Paulo já tinha saído de Corinto. Apolo passou primeiro por Éfeso e encontrou ali em Éfeso justamente Priscila e Áquila, e eles falaram do evangelho. Conta o texto de Atos, capítulo 18, que era um homem, Apolo era um homem cheio de ímpeto, né? Um homem eloquente na palavra, mas ele não conhecia ainda o batismo com o Espírito Santo, ele não conhecia ainda o poder do Evangelho. Então, Áquila e Priscila o encaminhou a isso e ele foi batizado, ele recebeu a plenitude do Espírito Santo. E então, após isso, os presbíteros de Éfeso o recomendou a Corinto e ele passou um tempo por lá pregando o Evangelho. Então, esses dois momentos da igreja em Corinto, que Paulo e Apolo participam, Paulo como fundador e Apolo um tempo depois como pregador, ensinando os irmãos o Evangelho de Cristo. Apolo, seu sucessor, regou a plantação e ajudou os coríntios a se tornarem mais fortes na fé. Apolo já chegou lá com uma igreja já em funcionamento. Então, ele chegou lá para fortalecer os irmãos na fé, ou seja, ele cuidando da fé dos irmãos, ensinando a palavra de Deus. No entanto, ele deixa claro que o crescimento é somente Deus que pode dar, né? Nós podemos, como eu já disse ali no início, nós podemos dar o melhor de nós, e isso é nossa responsabilidade, é nossa obrigação. Nós não podemos ser pessoas que impedem o crescimento da obra, né? Nós não podemos, como cristãos, ficar como de braços cruzados. Nós não podemos, como cristãos, óbvio, achar que as coisas vão acontecer do nada, como um passe de mágica. Não, Deus nos chamou sim para ser preparadores de solo, semeadores de semente, regadores dessas sementes e colhedores, né? Até, mas nunca Deus nos chamou para ser aqueles que faz a semente nascer, crescer, se desenvolver e frutificar. E isso aí é Deus quem faz. Repito, nós fomos chamados para sim preparar o solo, para plantar, para regar, para dar para fazer todo esse trabalho. Mas quem faz a semente nascer, germinar, nascer, crescer e frutificar é somente Deus. Nós não podemos achar que nós somos responsáveis pelo crescimento da obra. E nós não temos esse poder. Nós somos agentes trabalhando, fiéis, mas é Deus que está fazendo a obra crescer. Nosso primeiro tópico: Paulo plantou a semente das boas novas em Corinto. Sim, isso mesmo. Paulo foi o pioneiro na igreja de Corinto. Na alegoria da plantação, o apóstolo afirma que ele foi responsável por plantar o evangelho. Sim, provavelmente enquanto escrevia, ele recordava de sua segunda viagem missionária, né? Porque Corinto foi fundado na segunda viagem missionária de Paulo, né? Ele saiu de Atenas e foi para Corinto. Lá, como eu disse agora há pouco, encontrou Áquila e Priscila, que trabalhavam com couros, e ele tinha aprendido de seu pai o ofício de construtor de tendas. Então ele ali já juntou com aquele casal e foi trabalhar com eles e aproveitou para também pregar o evangelho. Então Paulo foi quem, na sua segunda viagem missionária, pregou o evangelho e iniciou a igreja na cidade de Corinto. Paulo anunciou o evangelho por 1 ano e meio na cidade de Corinto. Podemos ver isso em Atos capítulo 18. Cidade que havia perdido a influência política, mas que se mantinha como um centro de cultura universalmente reconhecido. Isso mesmo, Corinto tinha sido anteriormente uma colônia
romana e de muita importância, mas aos poucos vinha se perdendo, né? Porque outras cidades com melhores estratégias para o comércio, para a política vinham se desenvolvendo, e Corinto perdendo um pouco essa influência, mas continuava sendo um centro cultural, universalmente reconhecida. Dentro desse contexto que Paulo prega o evangelho ali e inicia a igreja em Corinto. Durante essa viagem ele fundou as igrejas da Galácia, né, durante a sua segunda viagem missionária, Filipos, né, na Macedônia, Tessalônica e Corinto. No entanto, algumas pessoas da igreja em Corinto estavam na contramão desse propósito divino, pois ainda eram imaturos, vivendo de acordo com as obras da carne, né? Paulo pregava aos irmãos, fundou aquela igreja, pregou o evangelho. Nesse período da carta, Paulo já tinha ido lá, fundado a igreja, já tinha saído de lá. Provavelmente ele escreve essa carta no finalzinho do terceiro ano, que ele passou 3 anos e um pouco mais ali em Éfeso. Então Paulo já tinha ido lá, já tinha fundado a igreja, Apolo já tinha ido lá, já tinha ensinado os irmãos, mas mesmo assim ainda havia irmãos imaturos, vivendo de acordo com as obras da carne. Ainda haviam irmãos que não haviam se desenvolvido dentro da igreja. Às vezes a gente olha para a igreja e vê pessoas assim, que passam tempos e tempos e tempos e não se desenvolvem. Nós não podemos simplesmente achar isso normal, mas também não podemos nos desesperar e achar que nós temos que fazer essa pessoa amadurecer. Não. Quem dá esse crescimento, essa maturidade espiritual, é somente Deus. O apóstolo, mesmo sofrendo oposições dos judeus, manteve sua pregação na sinagoga. A recompensa veio com algumas conversões, entre elas a família de Estefanas, Crispo, o chefe da sinagoga, né? Eles tinham sido expulsos da sinagoga, e aí eles foram pregar numa casa, foram se reunir numa casa próxima à sinagoga, e o chefe da sinagoga, que era responsável por manter a sinagoga, organizar a sinagoga, também aceitou Jesus. O nome dele era Crispo. E Gaio, né? 3, ou pelo menos 3 famílias aí aceitaram a Cristo, apesar das oposições que Paulo enfrentou ali na cidade de Filipe. Depois de uma séria perseguição dos judeus, a comunidade se mudou para a casa de um certo justo, né? Que é a casa desse justo, que eles mudaram próximo ali próximo da sinagoga, né? Esse justo, o texto diz um certo justo, mas alguns escritores dizem que na verdade é Tício Justo, né? Era ele um homem piedoso, provavelmente um romano piedoso que conhecia Cristo e abriu espaço na sua casa para que a igreja começasse a se reunir ali. Apesar de terem sido expulsos da sinagoga, mas agora Deus abre portas enviando esse homem que era gentil, mas que cria em Cristo, havia aceitado Jesus, para que a igreja se desenvolvesse ali. Então, nós vimos aqui, por exemplo, os apóstolos estão tendo dificuldade, não está tendo lugar para eles se reunirem, mas Deus, que é o dono da obra, que é responsável pelo crescimento da obra, chama um homem gentil para que ele abrisse espaço em sua casa para que a igreja se reunisse ali e a semente continuasse sendo plantada, né? Paulo era responsável por plantar, Apolo viria depois para regar, mas quem estava fazendo aquela igreja crescer era Deus. Os judeus se oporam nas sinagogas, mas Deus levanta alguém para que a igreja cresça. A partir de então, vários outros grupos se formaram nas casas, e a semente das boas novas foi plantada nos corações dos coríntios, né? Então, nós vemos aqui então essa verdade mais explícita ainda, que a partir da oposição dos judeus nas sinagogas, Deus levantou alguém para que a igreja fosse para sua casa, e a partir desse modelo da igreja na casa, muitas outras casas foram abertas para que a igreja se reunisse e assim mais semente do evangelho fosse pregada. Paulo não parou de plantar, mesmo na ausência.
Na sua terceira viagem missionária, mesmo quando estava em Éfeso, o apóstolo Paulo acompanhava a igreja de Corinto. Né? Ele saiu de Corinto e voltou para Éfeso. Ele enviara Timóteo para Corinto com o objetivo de reorganizar a igreja que estava dividida pelos conflitos. Né? A igreja de Corinto, quando Paulo escreve a carta, está enfrentando esse problema. Né? O problema das divisões lá, das facções, dos grupos de irmãos que se dizia de Paulo, de Apolo, de Cefas e de Cristo. Né? Paulo, mesmo distante, está enviando alguém para poder estar lá corrigindo aqueles irmãos. Timóteo retornou com notícias da igreja. Ele informou que algumas pessoas proferiram mensagens com o intuito de deturpar a pregação paulina, o que seria outro evangelho. Né? Todo lugar a obra tem oposição. Nós nunca podemos imaginar que a obra de Deus não terá oposição. Sempre terá oposição porque é o evangelho. O evangelho é poder de Deus para a salvação, para resgatar os homens que estão nas garras de Satanás. Charles Spurgeon dizia que Satanás nunca chuta um cavalo morto. Então, aquele que já é escravo dele, que já é cavalo de Satanás, Satanás não está preocupado com isso. Satanás está preocupado em fazer oposição ao evangelho que está sendo pregado. Então, Paulo, mesmo distante, após ele ter ensinado a igreja, após Apolo ter ensinado a igreja, mas ainda havia ali pessoas deturpando o evangelho e precisava de correção. Paulo, não podendo estar lá pessoalmente, envia Timóteo para que vá lá, para que faça essa reorganização, para que enfrente essas pessoas que estão trazendo outro evangelho, para que eles sejam exortados e venham a praticar o evangelho de Cristo. Imediatamente o apóstolo reagiu e escreveu uma nova epístola, enviada à igreja por meio de Tito, para rebater os falsos mestres e proteger a igreja. Paulo estava ausente, mas continuava plantando a palavra no coração dos irmãos em Corinto. Né? Professor, você não deve se restringir a ensinar os seus alunos apenas no contexto da escola bíblica, mas você deve estar sempre plantando a palavra de Deus no coração deles, nos grupos de WhatsApp que geralmente as igrejas têm, as escolas bíblicas têm, os conjuntos, né, os departamentos de juventude têm. Então esteja sempre ali participando ou em qualquer outro momento plantando a palavra de Deus no coração destas pessoas. Paulo enfrentou oposição, né, junto com a igreja, quando eles estavam plantando a semente do evangelho no coração das pessoas de Corinto na sinagoga. Eles foram expulsos de lá, mas eles sabiam que aquelas sementes deveriam ser plantadas, que a semente das boas novas não deve se restringir apenas ao contexto do tempo para ser plantada no coração dos irmãos, mas em qualquer momento. Paulo deu graças pelo crescimento solidário dos coríntios. Né? Enquanto ainda estava na sua terceira viagem missionária, o apóstolo se reencontrou com Tito, que também retornava de Corinto. Ele estava preocupado com a reação que os coríntios tiveram com a forma enérgica que havia escrito a primeira carta. Né? No entanto, Tito lhe trouxe boas notícias, pois a igreja havia recebido a sua mensagem com respeito e ainda havia realizado uma coleta para ajudar os irmãos de Jerusalém, que passavam por necessidade. A gente vê isso lá em 2 Coríntios 7, né? 7, e ali os capítulos 7, 8, 9, tudo vai falar sobre isso. Paulo se alegra com o amadurecimento dos crentes cristãos. Paulo está se alegrando porque ele está vendo Deus agir no meio daquele povo, fazendo aquele povo amadurecer espiritualmente. Ele agradece a Deus na frente dos macedônios pelo amor e disponibilidade dos coríntios em ajudar a igreja em Jerusalém. Né? Nós vemos isso em 2 Coríntios 7 e 5. A ação dos coríntios é contagiante e a igreja da Macedônia, Filipos e Tessalônica também se mobiliza para angariar ofertas e organizar uma grande coleta para os crentes de Jerusalém. Nesse momento da segunda carta já de Paulo, nós já não temos mais uma igreja dividida e imatura, que está preocupada com facções, mas nós temos uma igreja já piedosa,
que inclusive expressa o seu amadurecimento espiritual, ajudando o próximo, né? O professor pode explorar isso aqui. O exemplo da igreja de Corinto já na segunda carta é exemplo de crescimento espiritual. Alguém que já está preocupado com o próximo, alguém que já não está preocupado mais em fazer facções, em estar dividido, mas alguém que está preocupado em ter a igreja unida. Quando você está preocupado em ter a igreja unida, isso é um exemplo de que você é um crente de verdade, que você foi transformado, que você amadureceu espiritualmente. O Espírito Santo estava atuando na semeadura de Paulo, agora unidos pela solidariedade, né? O crescimento dos irmãos. O Espírito Santo continua fazendo crescer, né? Lá nos primeiros capítulos de 1 Coríntios, nós vemos um povo dividido, um povo cheio de facções, em partidos dentro da igreja. Agora nós vemos uma igreja madura, e não foi Paulo que fez essa igreja amadurecer. Paulo só plantou o evangelho, não foi Apolo, Paulo só regou, mas quem deu esse amadurecimento foi o Espírito Santo de Deus. Segundo tópico, Apolo regou a semente plantada por Paulo. Apolo, um homem cheio de sabedoria. Apolo, forma abreviada de Apolônio, era um judeu da diáspora, origem judaica, porém de cultura grega, natural de Alexandria. Ele se destacava pela sua eloquência na oratória e pelo conhecimento hábil das escrituras judaicas, né? Alexandria, a cidade de Alexandria, era a segunda mais importante cidade do Império Romano, né? Nela tinha uma biblioteca com milhares de livros. Era algo muito importante para aquele momento. Então, a cidade de Alexandria era a cidade do conhecimento, né? E Apolo se destacava pelo conhecimento, né? Ele veio de uma cidade onde se cultuava os livros, e ele era um homem que estudava os livros, e ele era hábil em palavras, e ele era conhecedor profundo das escrituras judaicas do Velho Testamento. Suas mensagens eram profundas e muito eloquentes, né? Ele era poderoso em palavras, era um homem muito convincente. Apolo sucede a Paulo em Corinto. Enquanto Paulo dava continuidade à sua segunda viagem missionária, Apolo chega a Éfeso. Então, quando Paulo foi a Corinto, encontrou Áquila e Priscila, lá eles passaram 1 ano e meio lá trabalhando, fazendo a obra do Senhor. Depois ele sai e continua a sua obra missionária. Apolo chega a Éfeso. O seu conhecimento das escrituras e eloquência chama a atenção de Priscila e Áquila. O casal percebe que os discursos de Apolo eram profundos e geniais, porém faltava ali a experiência do Evangelho. Ele não conhecia ainda a experiência com o Espírito Santo, ele não conhecia a profundidade do Evangelho de Cristo. Então o casal o convida para a sua casa e o discipula, né? Mesmo ele sendo um homem profundamente conhecedor da Bíblia, do Velho Testamento, mesmo ele sendo um homem eloquente, ele para ouvir aquele simples casal, porque o Evangelho é algo extraordinário até na vida daqueles que são pequenos. Mesmo com todo o conhecimento e desenvoltura, Apolo se coloca aos pés do casal para aprender do Evangelho de Cristo. Os irmãos de Éfeso enviam Apolo para Corinto com carta de recomendação aos presbíteros da igreja. Ele chega ali em Éfeso, ele é discipulado, preparado por Áquila e Priscila, com certeza vai ouvir sobre o Evangelho, sobre Cristo, vai ouvir as experiências de Áquila e Priscila, o que eles passaram com Paulo, ele foi ali aprender com a maturidade, com o crescimento espiritual de Áquila e Priscila, para então ir para Corinto, para regar o que Paulo havia plantado. O conhecimento, a eloquência e a excelente oratória, ao rebater vigorosamente os judeus em público, conquistaram os coríntios. Então ele foi alguém muito bem recebido, porque era um homem de muito boa eloquência, mas era também um homem fiel à palavra de Deus. Apolo, né, tá apoio aqui, mas Apolo ajudou os cristãos de Corinto
a se fortalecerem na fé. Na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3, 4, 9, Paulo dá um destaque especial ao trabalho de Apolo, pois era alguém que havia conquistado um grupo de pessoas da igreja de Corinto, a ponto de defenderem uma bandeira com o nome dele. É o que a gente tem falado desde o início. Esse texto está dentro desse contexto aí do eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Apolo, então, foi alguém que representou muito para a igreja de Corinto. Infelizmente, a imaturidade dos coríntios entenderam isso de forma errada. Paulo o apresenta como seu sucessor no ministério da palavra em Corinto, mesmo que não tenha sido preparado nem enviado por ele para atender a igreja, mas foi preparado por Áquila e Priscila, né? O apóstolo reconhece o ministério e a chamada de Apolo ao afirmar que ele havia regado onde Paulo plantou, né? O reconhecimento de que ele também era um homem de Deus. E esse reconhecimento que Paulo faz de Apolo não é uma coisa de bajulação, não. É reconhecer a presença de Deus na vida daquele homem. A gente deve sim reconhecer a presença de Deus na vida das pessoas, a gente deve sim honrar pessoas piedosas, mas a gente não deve ficar bajulando ninguém. Que o professor possa ensinar esses seus alunos, o aluno possa entender isso, que nós somos responsáveis pelo plantar da palavra de Deus, pelo regar, mas isso não nos confere nenhuma glória. Se há glória nisso, ela vem de Cristo e não deve vir de homens nenhum. Terceiro tópico. A obra de Deus envolve muitos cooperadores. A obra de Deus é feita por cooperadores. Óbvio, né? Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Paulo faz questão também de citar Apolo. Por quê? Apolo, Timóteo, Tito, Áquila, Priscila. Porque ele entende, e nós também devemos entender, o professor deve explorar isso com os seus alunos, que a obra de Deus não é feita apenas por uma pessoa. Os coríntios estavam brigando por seus líderes preferidos, e tal atitude demonstrava imaturidade espiritual e carnalidade. Toda organização precisa de líderes, porém existem liderados que nunca crescem, são sempre meninos, né? Toda organização precisa de líderes, né? Mas todo líder precisa de ajudadores. Nenhum líder pode fazer nada sozinho. Paulo sempre apontava para a cruz de Cristo e ensinava os irmãos a buscarem o crescimento em Cristo. O apóstolo se coloca na mesma posição de Apolo, cooperador de Deus. Ele e Apolo não tinham nenhum partido ou compactuava com a divisão dentro da igreja. A preocupação deles era com o reino de Deus. Então, nós vemos que Paulo, mesmo sendo o grande apóstolo Paulo, ele reconhecia que a obra que ele fez não era completa, né? O plantar não é completo, é necessário regar. E nós, o professor pode explorar isso, talvez muito mais de cunho pessoal isso para o professor. Entender que ele não é autossuficiente na sua classe, na sua escola bíblica. Você precisa ajudar pessoas a crescerem na sua classe para que um dia substitua você ou para que ajude mesmo você no seu trabalho de professor. Ninguém faz a obra sozinho. Paulo está citando Áquila, Priscila, Apolo, Timóteo, Tito, deixando bem claro que a obra não é feita sozinho. Para eles, os valores fundamentais do cristianismo eram a doutrina e a fé, não os pregadores, né? Apesar de todo o valor que o pregador tem, mas eles são agentes de Deus. O apóstolo defende que tanto ele quanto Apolo são apenas instrumentos de Deus na vida dos membros da igreja, assim como os demais cooperadores voluntários e comprometidos que também atuavam na obra do Senhor. Exatamente isso, né? Para Paulo, né, os valores fundamentais do cristianismo eram a doutrina e a fé, não os pregadores. Apesar da sua importância, né?
E ele defende que a importância do pregador, a importância do professor, a nossa importância na obra é de instrumentos de Deus para fazer a obra, não de quem está em uma posição de receber glória. Glória somente a Deus. O professor pode explorar isso com seus alunos, para que eles entendam que eles são instrumentos. Existe na linguagem assembleiana, por exemplo, especialmente na linguagem pentecostal, instrumento de Deus, vaso de Deus, soldado de Deus. E é isso mesmo, justamente isso mesmo. Nós somos instrumentos, nós somos vasos, somos soldados de Deus ali fazendo a obra de Deus. Mas nós não somos os mais importantes, nós não somos o mais importante na obra. O mais importante na obra é a verdade, é o evangelho. Isso é que é importante. Nós não devemos buscar nenhum tipo de glória, de glamour, de reconhecimento, mas nós devemos sempre dar ao evangelho a proeminência, sempre dar ao evangelho a publicidade que ele precisa, que ele merece, que é dele e não é nossa. Os cooperadores plantam e regam, mas somente Deus dá o crescimento. Então, nós temos falado já bastante sobre isso, né? Paulo e Apolo reconheciam que sem o Senhor não poderia haver crescimento natural e saudável. Então, olha só, isso aqui é muito importante para a gente discutir. O professor pode explorar isso aqui nesse slide, né? O lavrador pode preparar a terra, lançar a melhor semente, adubar e limpar, mas somente Deus pode fazer chover e germinar a semente, né? Paulo e Apolo reconheciam que sem o Senhor não pode haver crescimento espiritual. Pois é, então vamos lá. Por que Paulo e Apolo reconheciam que sem Deus, o que isso implica para nós aplicar no nosso dia a dia? Porque nós devemos entender, como Apolo e Paulo, que sem Deus não há crescimento saudável da igreja. Então, nós devemos perceber o seguinte: se sem Deus não há crescimento saudável, não há crescimento espiritual da igreja, então nós devemos fazer as coisas na vontade de Deus. Olha só, quantas vezes nós que somos líderes nas nossas igrejas, estamos preocupados em usar metodologias, criar mecanismos que atraiam pessoas, que reúnam pessoas nas igrejas, mas geralmente isso fica apenas nisso. O que isso significa? Significa que nós estamos tentando fazer a obra crescer. Nós estamos tentando dar desenvolvimento à obra. E não é isso que acontece. Se nós queremos ver a obra desenvolver, nós temos que ser piedosos, verdadeiros, estar disponíveis para a obra, sempre disponíveis. Se nós queremos ver a obra crescer, nós devemos orar para que ela cresça. Porque às vezes a gente prega, a gente cria mecanismos, usa metodologias para atrair pessoas, mas a gente não ora para que a obra cresça. Às vezes a gente cria todo esse tipo de aparato, mas é fraco na pregação do evangelho. O evangelho é fraco, o evangelho é superficial. Então, nós precisamos entender que se é Deus que dá o crescimento, então nós temos que colocar Deus nesse negócio. Nós não podemos tirar Deus da sua obra. Nós então precisamos fazer a obra com oração, com jejum, com muita dedicação, com sacrifício, dependendo de Deus. Por isso, Paulo adverte aos coríntios que os méritos devem ser atribuídos a quem tem esse poder, Deus, e não aos lavradores, Paulo e Apolo, né? Quando nós oramos, Deus age. Quando nós jejuamos, Deus age. Quando nós pregamos, Deus age. Então, nós queremos ver a obra crescer. Se nós queremos ver a obra crescer, então Deus tem que estar no centro dessa obra. Eu não estou dizendo que a gente não possa usar metodologias, artifícios para atrair pessoas. Mas quando nós ficamos apenas nisso,
nós estamos evidenciando que nós estamos tentando fazer a obra crescer. Nós podemos fazer festas, fazer retiros, fazer programações, atrair pessoas, mas que Deus esteja ali no centro, tocando o coração das pessoas, fazendo com que elas amadureçam, para que elas cresçam. É Deus quem dá o crescimento. Se você está preocupado, professor, com a sua classe de escola dominical que não está crescendo, então comece a orar por ela. Comece a ir. Se você tem a sua escola bíblica dominical nos domingos, que geralmente é pela manhã, vá em jejum. Faz um propósito de jejum pela sua escola, pela sua classe. Ore por ela. Se comprometa mais. Coloque Deus dentro da sua classe. Não seja você alguém que esteja querendo fazer a obra crescer. Você é agente de pregação do evangelho. Você é agente de plantação e de regação da obra. Mas você não faz crescer. Se você quer ver a sua obra crescer, então coloque Deus no centro desta obra. Com o trabalho de Paulo, Apolo e demais cooperadores, Deus deu o crescimento à igreja de Corinto, que se expandiu por toda a província da Ásia, tornando-se um núcleo do cristianismo na região. Então, é isso aí. Você, professor, está querendo ver a sua classe crescer? Ore, jejue por ela, e ela vai crescer, e ela vai se tornar uma classe bem frequentada, que vai ser dinâmica, que vai ser abençoada e vai ser referência para outras classes da escola bíblica. Disposição para servir. Então, Paulo e Apolo estavam seguindo o exemplo de Cristo, que afirmou que veio ao mundo para servir e não para ser servido. Veio para plantar e regar, não para receber glórias por isso. Durante a sua última refeição com seus discípulos, Jesus lavou-lhes os pés para ensiná-los como deveriam viver entre eles e as demais pessoas. Jesus deixou bem claro nesse dia que ele fez o lava-pés para os discípulos que no seu reino, o seu reino é um reino de serviço ao próximo. Não é um reino de status, de holofotes, de glória pessoal, mas é um reino de plantação do evangelho e de trabalho, de cuidado, de regar essa semente, de cuidado, de estar sempre disposto a sofrer para que a obra cresça. Assim, Paulo reconhecia seu lugar de coadjuvante e servo de Deus. Dizer que Paulo era coadjuvante nessa história toda nem parece verdade, mas quando se trata do evangelho, é verdade. O professor deve explorar isso com seus alunos. Nós somos coadjuvantes. Nós somos atores coadjuvantes neste filme, né? O ator principal é Deus. É Ele que faz tudo, não é nós. No que nós podemos fazer, como eu falei agora há pouco, é trazer Deus para o centro de toda esta obra. Como que eu faço isso, meu? Tendo uma vida de oração, de jejum, de consagração, apresentando essa obra a Deus, entregando essa obra nas mãos de Deus. Ele é quem deve ser o agente principal, o ator principal de toda essa história. Nós somos apenas os coadjuvantes que planta e rega. Essa disposição para servir deu-lhe confiança ao se deparar com a morte. Ele sabia. Por isso ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Paulo tinha paz em seu coração de que ele não buscou aquilo que não era dele. Ele não tentou usurpar para si aquilo que era de Deus. Ele tinha consciência de que ele era apenas um coadjuvante, que ele era apenas um semeador, mas Deus é quem dava o crescimento. Infelizmente, na atualidade, muitos não compreendem o exemplo de Jesus e das primeiras igrejas cristãs. Em lugar de servirem, eles procuram ser servidos. Infelizmente. Olha, eu espero que você que está me ouvindo, me assistindo nesse momento, ouvindo esta aula, eu espero que você não seja o tipo de pessoa que deseja honra a todo instante, deseja estar em evidência a todo instante. Não é isso que o Evangelho ensina. O Evangelho ensina-nos a lavar os pés uns dos outros. Jesus ensinou que no seu reino não tem espaço para vanglória,
No seu reino não tem espaço para fama. No seu reino não tem espaço para holofote. No seu reino, quem quiser ser grande, lave os pés dos outros. Ou seja, o grande no reino de Cristo é aquele que serve aos outros e não aquele que fica sentado em uma cadeira brilhosa, em uma cadeira destacada, procurando sempre honra. Conclusão. Na lição de hoje estudamos sobre a forma didática que o apóstolo usou a metáfora da plantação, demonstrando que todos somos cooperadores na obra de Deus. Podemos ter habilidades para arar, plantar, regar, podar, entre outras atividades na lavoura de Deus. Mas somente Ele é que dá o crescimento necessário. Por isso, o Todo-Poderoso deve ser louvado e adorado em todas as esferas da nossa vida e jamais o homem. Como diz o pastor Dias Pabon, se nós entendêssemos que o crescimento da obra, que a salvação de vidas é trabalho do Espírito Santo, de convencer o pecador é trabalho do Espírito Santo, nós certamente pregaríamos mais, oraríamos mais e faríamos a obra de Deus com mais dedicação. O problema é que nós ficamos ocupados demais tentando fazer a obra crescer, sendo que essa não é nossa responsabilidade, nós não temos capacidade para isso. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos arar a terra, nós vamos plantar a semente, nós vamos regar, nós vamos podar, nós vamos cuidar. Mas é Deus que vai fazer tudo isso desenvolver. Entenda uma coisa, coloque no seu coração, professor e aluno e irmãos. É Deus quem dá o crescimento. Nós temos que trabalhar, estarmos dispostos, orar, jejuar, orar e trabalhar pelo bom andamento da obra de Deus. Mas quem vai fazê-la crescer é Deus. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, então. E até a próxima. Nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Paz e bem a todos.